Para você que nos acompanha de todos os cantos desse Brasil, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui diariamente trazendo informações sobre tudo o que está acontecendo no nosso país. E olha só, muita informação importantíssima que eu venho trazer no dia de hoje. Nicolas Ferreira, deputado federal, pode ter seu mandado cassado e ainda pode acabar na cadeia porque foi fazer uma brincadeira. Está horrível viver no nosso país. A mídia vem sendo censurada porque a gente não pode falar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não pode compartilhar mais nada nas redes sociais. Estamos vivendo numa época onde a gente não pode fazer mais nada. O ministro Alexandre de Moraes manda no nosso país e desmanda. E a gente não pode fazer mais nada. Temos que acatar todas as decisões que eles querem. Vou explicar essa situação para você. Vou falar também sobre Nicolás Maduro, que a gente vem trazendo várias informações sobre ele aqui no nosso canal, sobre sua prisão. Tivemos aquela suposta ameaça ali de execução de Nicolás Maduro, mas não aconteceu. Nicolás Maduro segue preso lá nos Estados Unidos. Donald Trump vem trazendo muita notícia. Vou atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo nesse caso também e o que ele acabou falando sobre os venezuelanos, porque o povo venezuelano que estava adorando Donald Trump pela prisão de Nicolás Maduro, nesse momento está irritadíssimo, estão com ódio desse homem. Donald Trump deu um depoimento dizendo que os venezuelanos são a raça mais feia desse mundo, que eles são feios demais, que não deveriam parecer nem com gente porque eles não parecem gente. Olha, foi uma declaração horrível do Donald Trump e a gente espera que ele venha a público para poder se retratar, né? Porque foi algo muito absurdo. Acabou chegando nos outros países também que estão indignados com a fala do presidente dos Estados Unidos, que deveria manter pelo menos um pouco de postura diante da situação ou deixar os pensamentos intrusivos dentro da própria cabeça, porque o que ele falou é totalmente cancelável, porque a população está de saco cheio desse tipo de preconceito. Isso é uma xenofobia, foi assim que ele agiu. Aqui no nosso país isso é crime. Agora nos Estados Unidos eu já não sei como funciona, e também estamos falando sobre o poder maior, que é o presidente do país. A mesma coisa acontece no nosso país, que a gente não pode falar mais nada, compartilhar mais nada. Vou compartilhar esse caso com vocês aqui nesse momento. O PSOL aciona o PGR contra Nicolas após montagem de Lula sendo capturado. É isso mesmo. Sabe aquela vontade e desejo que você tem no seu coração de que o Lula vá preso logo, sabe? Aquele desejo, aquela vontade, aquele clamor. Sabe quando você levanta de manhã e pensa: presidente hoje vai ser preso. É isso. Nicolas Ferreira acabou compartilhando e acabou que a coisa ficou feia pro lado dele. O ex-presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, e o deputado federal Ivan Valente do PSOL entraram com uma ação na PGR, a Procuradoria-Geral da República, contra o deputado Nicolas Ferreira do PL, após a veiculação de uma montagem envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A imagem compartilhada por Nicolas simula Lula sendo capturado por agentes federais norte-americanos. Gente, esse é o desejo e a vontade de muitos brasileiros. Nicolas Ferreira decidiu colocar isso em prática. Compartilhou apenas, ele não falou nada. Ele não fez uma menção, ele não disse que era o desejo dele, não colocou nenhum tipo de comentário, ele apenas compartilhou. Então significa o quê? Que as pessoas hoje em dia também não podem compartilhar mais nenhum tipo de montagem. Hoje nós estamos vivendo numa era tecnológica onde é manipulado pelas IAs. E muita IA, é muito vídeo, a gente vai compartilhar e vai acabar podendo ser preso. Porque se o Nicolas Ferreira, que é um deputado federal, está sendo cassado, imagina a gente que somos meros mortais, que não somos ninguém. Vamos acabar atrás das grades apenas por só fazer algum tipo de comentário. Vamos lá. Na ação, Medeiros e Valente acusam o deputado de direita de atentar contra a soberania nacional e contra o Estado Democrático de Direita na rede social, o X, o antigo Twitter. Os afiliados ao PSOL entendem que a postagem incita invasão dos Estados Unidos ao Brasil e pede investigação da Procuradoria-Geral. Gente, chega a beirar o absurdo. A gravidade da sua fala não está apenas na ofensa retórica, mas sim no resultado prático e imediato de fragilizar a legitimidade das instituições nacionais perante a comunidade internacional, abrindo caminho para sanções e constrangimentos de autoridades do Estado brasileiro, diz o trecho da ação a qual tivemos acesso. Medeiros e Valente também afirmam que a conduta de Nicolas pressupõe uma quebra de decoro parlamentar
parlamentar, embora o deputado tenha imunidade se confirmada. Ambos entendem que ele poderia perder o mandato. Nas redes sociais, Medeiros escreveu: "Ninguém está acima da lei. Por isso, Ivan Valente e eu estamos apresentando uma representação na Procuradoria-Geral contra Nicolas Ferreira. Nenhum parlamentar está protegido pela imunidade do cargo quando se trata de sugerir o sequestro do presidente do Brasil e uma invasão estrangeira, como ele fez em suas redes sociais." Olha só, se vocês tiverem acesso a ver o que aconteceu, pesquisa que vocês vão ver o que o Nicolas Ferreira fez. Ele apenas compartilhou uma montagem. Ele não fez nenhum tipo de comentário, não escreveu nenhuma postagem pedindo que o Donald Trump invadisse o Brasil para poder prender o presidente, não fez nada disso. Apenas compartilhou uma imagem que está circulando nas redes sociais, que é o desejo e a vontade de muitos. A deputada Érica Hilton do PSOL seguiu o mesmo entendimento de Medeiros e Valente ao apresentar uma representação criminal contra Nicolas pelas publicações e o senador Flávio Bolsonaro, que também está envolvido nisso. Na ação, Érica destacou uma publicação de Flávio na qual ele diz que Lula será deletado. O post acompanha uma imagem de Maduro sendo acompanhado por agentes do DEA. A associação textual e visual não é casual. Haja vista que a imagem da DEA operando prisões em solo estrangeiro, combinada com a afirmação de que Lula será deletado, induz o público à conclusão de que a autoridade norte-americana teria competência para investigar e responsabilizar criminalmente o presidente do Brasil em absoluta negação dos poderes constitucionais dados ao judiciário e à jurisdição brasileira, diz o trecho da representação. Eu acho que esses deputados não têm o que fazer não, cara. Não é possível. Tanta coisa para fazer no nosso país, tanta gente passando fome, passando dificuldade, aquele roubo, aquele escândalo do INSS que está silenciado. Foi um roubo absurdo, um roubo do INSS e está silenciado, porque o foco deles nesse momento é compartilhar figurinhas na internet. Não pode fazer nenhum tipo de post porque você vai ser censurado. A mídia quer te calar, quer me calar e quer calar todos que são contra ela. Não parece que a gente vive numa democracia. Tá parecendo que a gente vive sim numa ditadura também. Porque se a gente não tem a liberdade de expressão, a gente está vivendo na ditadura. Isso não é uma democracia. Já passou o tempo, já faz muito tempo que o Brasil não tem democracia. Você tem que viver na linha, da maneira que eles querem. Você tem que falar e agir como eles querem que você haja, porque senão a coisa fica feia pro seu lado também. Eu mesmo tô passando por um processo, fui processado por conta de falar a verdade num vídeo, trazer com clareza tudo aquilo que a gente tem vontade de dizer. Acabei sendo processado e meu outro canal está fora do ar. Estou aguardando o julgamento para que eu consiga retornar com ele novamente e continuar trazendo informações, porque a gente tem que falar a verdade. Tudo isso que está acontecendo no nosso país é um absurdo. E se todos se calarem e ficarem aceitando calado, não vai melhorar nada. A gente precisa lutar pelos nossos direitos, precisamos brigar para que a gente tenha um país melhor, precisamos lutar pelos nossos filhos. A gente já sabe que não tem muita esperança nos próximos 2, 3 anos de que isso vai melhorar. Temos que pensar num futuro distante, pensar na próxima geração, tentar salvar o nosso país e dar um pouco de dignidade para aqueles que ainda vivem nesse momento. Porque nem só de promessa viverá o brasileiro, porque foram tantas promessas e estamos nos aproximando mais uma vez da era das promessas. Que eu prometo que se eu vencer, eu serei o melhor presidente. Eu irei baixar o valor dos alimentos, irei tirar o IOF das transações, irei passar uma lei que faça as coisas melhorarem para você. Estamos cansados disso. Chega. Queremos liberdade para o nosso país. Queremos voltar a sorrir, dizer e ter orgulho de sentar todos os dias na Copa do Mundo, assistir a nossa seleção brilhar. O patriotismo acabou no nosso país. O Brasil está indo de mal a pior.